que a medicina nuclear faz hoje é promover saúde. A ideia não é identificar a doença, né, quando a pessoa está passando mal. A ideia é identificar o risco da doença enquanto a pessoa ainda se sente saudável, para manter a sensação de bem-estar do cidadão. Essa é a ideia da medicina nuclear. Prevenção. Como nós mencionamos no bloco anterior, a Silvana comentou, nós falamos do papel da medicina nuclear na cardiologia. Então, mais importante do que estudar um paciente depois que ele teve um infarto, é estudar a população saudável e definir qual é o risco que essa população tem de experimentar um infarto e começar a tratar o paciente antes que ele chegue nesse fim, nesse desfecho trágico, que é o infarto ou uma morte súbita. Esse seria o principal papel da medicina nuclear na cardiologia. E em outras áreas, a medicina nuclear também se esforça para ter um papel preventivo. Por exemplo, no estudo dos rins, especialmente população pediátrica, mas acabam que as doenças renais obstrutivas podem acometer também população adolescente e adulta. A ideia da medicina nuclear é estar acompanhando esses pacientes e identificar precocemente qualquer eventual possibilidade de o paciente vir a perder um dos rins por uma doença intrínseca neles. Paciente que tem obstrução do sistema coletor, que tem obstrução da eliminação da urina nos rins, essa obstrução pode fazer a pressão dentro daquele sistema aumentar muito e a pressão da urina que está sendo represada ali vai comprimindo os rins, adoecendo os rins, além de dificultar a perfusão e o funcionamento dos rins, predispõe a também formação de infecções ali dentro. O que a gente chama de glomérulo, pielonefrite, são infecções dentro dos rins, muitas vezes promovidas por uma obstrução. E essas infecções vão sendo corrigidas pelo corpo e no local dessas infecções vão sendo formadas cicatrizes. E essas cicatrizes são regiões dos rins que não funcionam mais. Se as infecções vão se espalhando e se vão formando muitas cicatrizes nos rins, esse paciente que eventualmente experimenta essa situação, se ele não a corrige, com o tempo ele pode vir a perder completamente a função daquele rim. E a ideia não é estudar e tratar o paciente depois que ele não tem mais os rins funcionando. A ideia é, enquanto o paciente está com os rins saudáveis, acompanhá-lo para que, na eventualidade de acontecer a identificação de uma perda progressiva de função, que a correção se dê imediatamente. É o que os urologistas fazem hoje. O paciente já fez uma avaliação e já tem o diagnóstico de doença obstrutiva na excreção da urina. Na eliminação da urina, tem uma obstrução. Então esse paciente vai ser acompanhado periodicamente com uma cintilografia renal. O dia que uma cintilografia renal identificar que está acontecendo perda de função em um dos rins, então imediatamente o urologista vai indicar uma correção. Mesmo que ela tenha que ser mais invasiva, via cirúrgica, mas será necessária, porque se essa correção não acontece naquele momento, a perda já começou, a perda de função renal já começou. E se a correção não acontece, a gente sabe qual é o desfecho final dessa história. É o paciente que vai ficar sem o rim funcionando. Se isso acontece em um rim, ele ainda tem o outro para compensar, mas se acontece nos dois, ele fica sem rins. Esse é um paciente condenado à diálise. E mesmo em um rim saudável, ninguém quer experimentar perdê-lo confiando que tem um outro que pode, né, permitir viver o resto de sua vida. Então, a ideia é preservar a saúde. Esse é o papel da cintilografia renal, no caso de um paciente que tem a doença obstrutiva, no caso do paciente que tem o refluxo, o retorno da urina da bexiga para o ureter. Paciente que tem refluxo, quer dizer, a volta da urina que já está na bexiga, ela volta para o ureter, volta para o rim, essa doença também pode gerar perda da função renal, porque esse paciente está predisposto à mesma infecção que o outro. E essas infecções podem prejudicar a função dos rins. Então é uma situação que precisa ser corrigida, é um paciente que tem que ser acompanhado para que quando houver uma perda funcional, algo seja feito. Bem, prevenir, poupar, né, zelar pelos rins é o papel da cintilografia renal. Mas a cintilografia ou a medicina nuclear não se restringe apenas a coração e rins. Podemos fazer cintilografia de praticamente qualquer órgão do corpo, desde que haja um radiofármaco que, né, se insira no metabolismo, no funcionamento daquele órgão, então é possível monitorar externamente aquele órgão com a gama-câmara.